regularizações fundiárias e da Renascer Reassentamento e Desenvolvimento Humano, o Marcondes Ribeiro, que é diretor-presidente do Instituto CISAR, e o Rafael Neves, que é da ASA, Articulação do Semiárido, onde ele coordena o programa 1 milhão de cisternas e cisternas nas escolas. O Tom, que vai fazer a apresentação agora, ele é o coordenador de soluções do Instituto Água e Saneamento. O Tom é engenheiro ambiental, com mestrado em engenharia sanitária. Ele tem feito um papel fundamental no Instituto, liderando essa parte de soluções, de discussão sobre como avançar no saneamento descentralizado, coordenando projetos piloto, e ele vai fazer aqui uma apresentação para vocês. Eu não sei se o Tom já está aí, se ele puder entrar na tela. Olá, Tom. Bem-vindo. Sem você, esse evento não existiria. Fico muito feliz de você fazer essa apresentação agora e tocar essa mesa. O Tom é extremamente engajado com saneamento, com construção de soluções, tem ideias muito inovadoras e muito, muito bom no que ele faz. Estou muito feliz de poder apresentar ele aqui. E, enfim, espero que seja um excelente debate entre vocês. Renata, bem-vinda. André, Marcondes, Rafael. Então, eu passo a palavra para o Tom. Eu vou ficar aqui no chat incomodando vocês em relação ao tempo, mas o Tom faz a apresentação e depois vai convidando vocês para o debate. Tá bom? Boa tarde a todos e bom evento. Bom, obrigado, Maru, por todas as palavras. E eu tendo a falar bastante, de forma que, se eu começar a extrapolar o tempo, podem cancelar o meu microfone e seguir com o evento. Para começar essa terceira rodada de hoje, acho que só falar que realmente o evento está muito legal. As falas da parte da tarde, começando pela Deise, pelo Caetano, o que o Leonardo falou, são coisas muito delicadas, e o que mais me tocou foi o que a Moema trouxe, de que a gente não tem muito o que celebrar hoje, mas a gente tem muito trabalho para fazer, e essa agenda positiva de atuação é super importante. A gente vai discutir agora, e eu vou abrir com essa apresentação, focando em dois aspectos: a relevância dos sistemas descentralizados para avançar efetivamente, para atender o saneamento em prazos mais coerentes com a urgência da questão, e quais os caminhos para a gente dar escala nessa forma de atendimento pelo Brasil, tanto para sistemas descentralizados, semi-centralizados e sistemas baseados no manejo do lodo fecal. Bom, começando pela parte da relevância, acho que o primeiro ponto o Brasil é muito diverso, a gente tem diferentes contextos territoriais, culturais de ocupação. As soluções de saneamento têm que estar adaptadas às condições locais para elas propiciarem desenvolvimento local e serem sustentáveis a longo prazo. Então, a gente tem que ter um repertório de soluções igualmente variado. A gente tem, no Brasil hoje, uma dependência ainda muito grande dos sistemas centralizados convencionais, que são muito convenientes para contextos em que o gabarito de ocupação é regular, então tem espaçamento nas vias, a topografia não é nem totalmente plana, mas também não é muito acidentada, tem uma densidade mínima de ocupação. E a gente sabe que, pelo Brasil, a gente tem muitos contextos que não se enquadram bem nesse perfil. Então, a gente está falando de áreas urbanas precárias, áreas rurais, e mesmo áreas urbanas de baixa densidade. Nesse sentido, os sistemas descentralizados, ou semi-centralizados também entram nesse pacote, com, por exemplo, os modelos que a Deise apresentou. O sistema de coleta condominial tem um grande avanço nesse sentido, mas esses sistemas têm um potencial, em relação aos convencionais, muito forte em relação à adaptabilidade, em relação às condições e interesses locais. Tem uma questão muito forte com relação à flexibilidade. Então, quando a gente pensa esses sistemas, a gente está pensando em algo que tem que operar aí por pelo menos 20, 30 anos. Então, geralmente, se faz uma projeção de como o mundo vai ser nesse local dali a esse tempo.
E o que acontece ao longo desse tempo, se a população dobra de tamanho ou não cresce nada e essa projeção feita inicialmente não é cumprida, pode realmente desenquadrar o sistema feito para uma coisa de ou subutilização do sistema ou a necessidade de ampliação do que foi feito. Sistemas centralizados têm uma certa limitação, porque como tem um investimento elevado de implementação, se ele é subutilizado, foi um investimento pouco assertivo. Se ele precisa ser ampliado, ele é um pouco mais complexo de ampliar, a rede de coleta, a bitola das tubulações não é algo simples. E os sistemas descentralizados têm uma capacidade de acompanhar de forma gradual essas mudanças. Então, tem uma dinâmica um pouco mais orgânica em relação ao que pode acontecer de forma não planejada. Além disso, esses sistemas têm um amplo repertório de tecnologias que são facilmente replicáveis. Então, do ponto de vista de custo, do ponto de vista de complexidade para implementar e para operar. Por fim, o aspecto de custo é algo super importante, especialmente para implementação, mas também para operação. Os sistemas descentralizados tendem a ser muito mais baratos do que os centralizados. Aqui eu trago um caso de estudo, tem poucas informações sistematizadas nisso, mas é um estudo de Dodani em Dakar, Senegal, e aqui dá para ver, num ciclo de vida de operação do sistema, o quanto redes de coleta colocam os sistemas convencionais, né, colocam o sistema centralizado em uma outra faixa de investimento que o descentralizado consegue ser bem mais modesto. Bom, dado esse potencial, se a gente olha para a conjuntura nacional, com base nas diferentes fontes de informação sobre o saneamento no Brasil, a gente tem um contexto de déficit muito elevado, tanto para soluções inadequadas, como para a falta de qualquer solução, né, para o déficit total. Além das pessoas que não possuem nenhuma forma de atendimento e que provavelmente seriam mais facilmente atendidas pelos sistemas descentralizados, a gente tem um grande contingente de pessoas que hoje dependem de soluções individuais. Quando eu falo de soluções individuais, aqui eu não estou fazendo a distinção se elas são adequadas ou não, ou seja, eu não estou discernindo se elas são sépticas ou são fosfodimentares, mas só pela perspectiva de que são dinâmicas já mais familiarizadas com um sistema descentralizado. Então, olhando para o contexto geral, nacional, com base no Plano de 2019, a gente tem 30,5% da população já dependendo desses sistemas. Claro que no contexto rural, essa parcela é muito maior. A gente compara aqui duas fontes diferentes que têm metodologias e períodos de análise diferentes, mas nos dois casos esse percentual é acima de 80%. E mesmo no contexto urbano, em que esse percentual tende a ser um pouco menos significativo, ainda assim é um percentual relevante de 12% da população dependendo de soluções individuais. Enfim, dependendo das inconsistências dos dados e as variações que são possíveis ao longo do tempo, a gente tem aí uma referência de 63 milhões de habitantes que hoje são atendidos de forma adequada ou não por sistemas individuais. Então, se por um lado essa situação, essa dimensão constitui um importante potencial para a universalização por formatos descentralizados, por outro, a falta de um desenvolvimento, uma elaboração maior de como fazer esses sistemas de uma forma adequada e garantir uma cadeia inteira de manejo segura do esgoto, a gente tem um grande passivo ambiental e para a saúde pública. Então, enquanto as soluções individuais, em grande parte, forem rudimentares ou não propiciarem um tratamento adequado antes do lançamento, a gente tem um risco nessa etapa de solução individual de contaminação bastante elevado. Mas vai para além dessa questão da solução individual. Mesmo quando a gente tem fossas sépticas, o lodo retido ali precisa ser manejado de forma adequada. Então, o lodo, quando ele não é tratado antes de ser exposto ao ambiente ou a pessoas, ele constitui um risco, e esse é o caso de um lodo
que é coletado numa fossa séptica, mas não chega na estação de tratamento, ele é disposto em rios, em terrenos baldios, em lagos, ou mesmo ele fica no terreno, ou para uma fossa rudimentar aterrada, ou tirando e jogando no terreno vizinho. E isso é algo bastante recorrente pelo Brasil, e é uma questão que precisa ser trabalhada. E um último ponto nessa cadeia, que é simplificada, tem outros aspectos importantes, mas essa última camada é pouco discutida, mas mesmo quando a gente tem a coleta e o transporte para tratamento desse lodo, no Brasil, grande parte das vezes, esse lodo é encaminhado para estações de tratamento de esgoto convencionais. E acontece que quando essa estação não foi dimensionada para receber esse material, que tem uma caracterização completamente diferente de esgoto normal, a performance desse sistema pode ser comprometida. Então, a própria qualidade do efluente tratado também recai. Então, é uma última instância aí de atenção. Já existem bastante desenvolvidos algumas abordagens que trazem estações dedicadas para tratamento de lodo fecal, que é algo que, ao longo do tempo, precisa ser aplicado em maior quantidade aqui no Brasil. Bom, existem soluções, tecnologias, conhecimento, repertório suficiente para cobrir toda a cadeia de serviço de esgoto de uma forma segura. Então, sistemas de contenção, coleta, formas de transporte do lodo ou do esgoto entre o ponto de geração e o tratamento, quando esse tratamento não é feito no próprio local, e formas de reuso e recuperação de recursos na agricultura, geração de energia. No entanto, a gente tem algumas questões que precisam ser amadurecidas para que essa replicação, a replicação dessa forma de atendimento ganhe escala no Brasil e seja aplicada de forma fluida, sistêmica e com qualidade. Eu trouxe aqui alguns pontos que eu acho bastante relevantes para a gente ter em mente, devem ter muitos outros, a começar pelas políticas públicas. O marco regulatório, e eu não digo nem essas discussões mais atuais, mas a própria 11445 já traz uma visão em que as soluções individuais constituem uma forma apropriada de atendimento, mas ela sempre aparece um tanto rasamente, pouco descrito, mas também de forma secundária. Então, na ausência ou na incapacidade de atendimento por rede de coleta, aí vem as soluções individuais. Então, ela não é um pé de igualdade para a seleção das soluções mais adequadas para uma localidade. Já tem uma abordagem aí que tende para o sistema convencional. Por outro lado, a gente tem avanços muito importantes, como o Programa Nacional de Saneamento Rural, que é um avanço, assim, um estudo e um trabalho de altíssima qualidade e com grande potencial, diretrizes muito acertadas, só que se não tiver vigilância e mecanismo de ativamente implementar esse programa, pouco adianta. No âmbito do planejamento da gestão pública municipal, a gente tem os planos municipais de saneamento básico e os planos diretores, que são super importantes, ferramentas que dão diretrizes para o atendimento numa municipalidade, e essas diretrizes precisam considerar diferentes formas de atendimento diante das peculiaridades locais. Então, se o município tem diferentes contextos que demandam soluções diferentes, é importante que isso conste lá. Hoje em dia, tem um foco muito grande, tanto nesses planejamentos como nos contratos de prestação de serviço, nas áreas mais adensadas, seja a sede urbana ou os aglomerados, de forma que áreas rurais ou áreas urbanas precárias ficam com muita frequência fora desse planejamento, inclusive fora das metas de atendimento. Isso precisa ser revisto, uma vez que o que não é viável é uma das formas de atendimento, a convencional centralizada, mas o atendimento é muito possível por outros caminhos. Bom, um aspecto que provavelmente é o que a gente mais vai discutir aqui, que é com relação aos modelos de serviço, que tem que ser adaptados aos contextos. Então, aqui tem dois pontos bastante importantes. Um é a ampliação do repertório das prestadoras de serviço, para que não se considere só uma forma de atendimento, que considere também por meio de coleta programada de lodo fecal, enfim, outros modelos
a serem adaptados aos contextos locais. E algo muito importante, Brasil afora, é a gestão comunitária do esgotamento sanitário. A gente tem muitos contextos em que isso é essencial para fazer, para viabilizar o serviço com qualidade, e isso acaba promovendo o desenvolvimento local. A regulação e a fiscalização têm que acompanhar toda a cadeia de serviço do esgoto. Então, hoje em dia, nessa parte descentralizada, eu não vou entrar muito no mérito das soluções individuais, mas existem diretrizes para, por exemplo, o serviço limpa a fossa, mas não existe algo conectando toda essa cadeia que, conforme a prestação de serviço comece a se adaptar para isso, a regulação também vai ter que acompanhar. Por fim, as soluções individuais, eu trago aqui algo que é super importante, que é com relação à promoção e o incentivo para a instalação de sistemas adequados. Acho que no gráfico de pizza que eu mostrei anteriormente, dá para ver a representatividade de soluções, sistemas rudimentares, fossas sépticas rudimentares, e isso, quando ocorre em grande quantidade ou concentração, especialmente em locais com lençol freático alto, isso é um grande risco à saúde pública e à contaminação do meio ambiente. Então, pela também a dimensão de quantas pessoas têm isso no Brasil, os esforços de substituição por modelos de saneamento ecológico ou que sejam sistemas industrializados precisa ganhar bastante força e de estratégias efetivas nesse sentido. Por fim, para terminar com uma agenda positiva, algo que é super importante, tem um movimento muito forte no Brasil e com melhoria contínua de estudos, pesquisas e implementação para sistemas cada vez mais acessíveis e eficientes de soluções individuais. Acho que isso ficou muito claro com a fala do Leonardo e da Isabel, da própria Daisy também. Então, eu acho que é algo que deve estimular todo esse resto de atores e etapas na cadeia de implementação do saneamento. Bom, pelo mundo a gente tem diversos casos de aplicação em que o saneamento descentralizado, o saneamento baseado no manejo de lodo fecal, ganhou escala, que atende municípios inteiros, bairros inteiros. Eu acho que com o tempo aqui eu vou tentar ser bastante breve, mas um primeiro caso aqui, que eu acho que vale a pena, é o da Sanergy, no Quênia. Maior favela de Nairobi, casas sem grande parte dos domicílios sem banheiro individual, e com uma leitura conjunta com a comunidade, o caminho que foi definido é a distribuição de banheiros para as famílias deixarem do lado de fora das casas. As famílias são responsáveis por limpar esses banheiros em troco de uma cobrança mínima pelo uso de vizinhos e pessoas que passam pela rua. Todo dia, a equipe do Sanergy passa para coletar o composto. Na verdade, é um banheiro seco, então os excrementos ficam ali sem muita diluição em água. 1 ou 2 vezes por dia a equipe vem, coleta isso em baldes adequados e leva para processamento. O processamento que eles fazem é todo baseado em recuperação de recursos, então para proteína animal, para geração de energia, e os recursos financeiros obtidos com isso são retornados para sustentabilidade financeira da cadeia inteira do serviço. É um modelo super importante que mostra um cenário muito crítico de atendimento. As pessoas continuam morando em barracos e tudo, mas pelo menos elas deixam de ter o que lá ocorre muito, que são os banheiros voadores, que o pessoal defeca em sacolas plásticas e joga para um terreno distante e às vezes cai próximo de outras pessoas. Outro caso importante na Índia é o de Devanahalli. É um caso que a Índia já é uma referência no manejo de lodo fecal, mas esse é uma das principais iniciativas implementadas, em que um município de 30 mil habitantes, que não tinha perspectiva nos próximos 10 anos de receber rede de coleta, o pessoal se reuniu, fizeram reuniões e levantamentos com a comunidade para entender as principais questões enfrentadas e definiram atendimento por meio da coleta programada do lodo. Então, as fossas de todos os domicílios são coletadas a cada 1 ou 2 anos e encaminhadas para uma central de tratamento de lodo, que é essa estação que parece mais um parque,
é um terreno bastante pequeno e capaz de atender 30 mil pessoas, e eles implementaram isso dentro de 3 anos. Mais próximo da gente, na Costa Rica, no município de Alajuela, eles já estão fazendo uma iniciativa bastante interessante, em que eles atendem 78% da população urbana sem atendimento por rede de coleta, e não tem recursos para estender isso para essa população. Então, eles, como estratégia de arrecadação de recursos, regularizaram o atendimento por meio também da coleta programada do lodo, e a ideia deles é que com essa coleta e o tratamento, eles conseguem comprar uma tarifa mínima mensal, e com essa arrecadação, após 5 anos ou algo assim, eles começam a implementar a rede de coleta. Eu trago aqui esse exemplo porque é uma perspectiva em que o manejo centralizado, o manejo do lodo fecal, vem como algo provisório, que é algo bastante interessante também de considerar. E no Brasil, a gente já tem uma iniciativa bastante importante também, que é o da Corsan, em que ela, junto com a Agência Reguladora do Rio Grande do Sul, eles regularizaram a incorporação da coleta programada no escopo de atendimento da Corsan. Então, isso inclui o controle do transporte dos lodos de fossa e tratamento, sendo que incluem etapas de supervisão das soluções individuais, a situação, se a fossa rudimentar precisa trocar em 1 ano ou não, se está tudo ok. Isso já é um avanço bastante interessante. Por fim, a gente tem um potencial enorme de aplicação de modelos variados de atendimento pelo Brasil. A gente pode ter modelos específicos para a provisão de banheiros, de soluções individuais, recuperação de recursos no local, modelos para coleta e transporte, tratamento, de recuperação de recursos no fim da cadeia de serviço, ou modelos que integram a cadeia como um todo. E para fazer isso acontecer, já tem várias iniciativas em andamento que são chave para que isso ganhe escala. Então, os modelos de gestão comunitária do saneamento são um ponto de partida, constituem algo que é muito importante. O IAS se dedica bastante a estudar isso para a inclusão dos sistemas de tratamento de esgoto junto ao que já se tem na parte de abastecimento de água. O mesmo para os programas de replicação de tecnologias sociais, que a gente tem um exemplo no semiárido com as cisternas. A gente tem um primeiro projeto em Barra, na Bahia, em que a gente fez a inclusão na metodologia da ASA para sistemas de tratamento e reuso de esgoto em escolas. Além disso, tem a própria adaptação da prestação de serviço para esses escopos fora o convencional, e junto com tudo isso tem toda a diversidade de possibilidades que podem contribuir: projetos de habitação, projetos de captação, empreendedorismo, capacitação e empreendedorismo local. Tem muito a colaborar para que isso ganhe escala no Brasil. Bom, deixa eu voltar. Não sei como eu estou de tempo. Passei bastante. Ninguém cortou meu microfone. Eu vou fazer o papel de mediador agora e fazer a conexão com as pessoas que estão aqui. Não sei se eles já podem entrar, né? Olá, pessoal. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o André. Na verdade, é a mesma pergunta para todos vocês, é uma forma de se apresentar também, que é como vocês veem a atuação de vocês com relação a essa perspectiva de dar escala para o saneamento nos diferentes contextos. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, Thomas. Eu me apresentando, eu sou André Albuquerque, né? Sou sócio fundador da Terra Nova e da empresa Renascer. Eu trabalho com mediação de conflitos em favelas e assentamentos precários. A Terra Nova faz isso há quase 20 anos. E nesse contexto da regularização do título, né? E esse trabalho de dar segurança na posse
das pessoas que em algum momento ocuparam um pedaço de chão na intenção de construir sua casa, enfim, e sair do aluguel, e essas famílias, né, que não têm oportunidade aí de acessar um lote urbanizado, a gente entrou, né, fazendo a mediação desse conflito em áreas particulares, avançamos aí na metodologia, e nos deparamos também que não adiantava, obviamente, só entregar o título, né? Só focar na questão da titulação, que também é importante, né? Através do título de propriedade, sim, urbanizar essas áreas, trazer infraestrutura, e cada vez com menos recurso aí das prefeituras, poder público para fazer a parte de infraestrutura, a gente começou a trabalhar em inserir esse custo de água, energia, saneamento básico, pavimentação, enfim, tudo dentro do projeto de regularização. Na nossa metodologia, o morador, o beneficiário, paga um valor mensal tanto para a empresa regularizadora, que somos nós, mas também para o proprietário do imóvel, enfim, que ela ocupou. E a gente, então, essas carteiras são de 5, de 10 anos, de pagamento de um valor que caiba no bolso das pessoas, mas o que a gente viu é que a gente tem que inserir também o custo da infra, isso aumenta o prazo, né, de pagamento das pessoas, mas muitas comunidades preferem arcar com os custos de infraestrutura e garantir essa qualidade de vida, né, advinda da urbanização da área, e aí o desafio é você fazer uma gestão de uma carteira aí de 20 anos e antecipar esse recurso para ser implantado em 3. A gente está desenvolvendo esse modelo, já estamos aplicando em Nova Lima, né, principalmente, todas as áreas a gente tem algum recurso para fazer alguma infra, né, mas em Nova Lima, no bairro do Galo, a gente criou um fundo de infraestrutura para fazer tudo isso. Temos uma parceria com o Instituto Iguá, onde a gente analisa aí as soluções, né, para a implantação do saneamento nessa área, e aí passa talvez até por soluções alternativas, né, que a gente está identificando que talvez seja a mais apropriada, porque o sistema convencional é caro, e, enfim, e a empresa que opera lá a concessão, né, no município tem pouquíssimos recursos para estender a rede, e a gente são 600 famílias, e é isso que você falou, né, esse desafio de você escalar o modelo e identificar o melhor modelo para ser implantado, e aí escalar esse modelo em outras áreas nossas, né, porque todas elas vão precisar de saneamento, algumas são mais próximas dos centros urbanos, outras mais afastadas. Nós temos uma grande área também, que chama-se Água Limpa, um grande projeto, também lá em Nova Lima, aí são 10 mil famílias, a gente está projetando na área, e aí já também passa por estamos analisando aí já, aí não só com o Instituto Iguá, mas com a concessionária também, né, para ver qual seria uma solução também compartilhada, sabe, onde a população vai implantar todo o sistema, mas gostaria de ter aí, operar, vamos dizer, fazer isso e talvez ficar com essa possibilidade de gerir esse sistema em parceria com uma concessionária, aí, porque uma operação dessa já é bem mais complexa. Mas como a gente tem que, em todas as áreas, tanto as pequenas quanto as grandes, mas a gente tem que fortalecer as lideranças, trabalhar na sensibilização da comunidade, tanto para a regularização, quanto para essa importância da urbanização e da melhoria de qualidade de vida de um modo geral. Para nós, esses sistemas de gestão comunitária pode funcionar muito bem, porque a gente já está com a comunidade mobilizada, já está com a comunidade sensibilizada,
e me interessaria muito, e é isso que a gente está perseguindo, aí, né, principalmente no bairro do Galo, é fazer uma coisa que a gente pudesse envolver a comunidade, porque esse sentido de união, de pertencimento, inclusive na busca de uma solução, isso agrega valor e faz com que a comunidade cresça como um todo também, né? Tanto na responsabilização por encontrar a solução e depois por operar isso, né, de uma forma organizada e participativa, tudo isso agrega no crescimento da comunidade. Então, é isso. Estou feliz de estar aqui, estou aberto aí para a gente conversar mais sobre esses desafios. Obrigado, André. Vou chamar agora a Renata, do Instituto Iguá, que tem muito a colaborar também. Bom, primeiro queria agradecer Maru, Tom e todos os demais parceiros aí que estão organizando esse evento. Acho que a gente, né, fez essa programação aí super de última hora e, ao mesmo tempo, conseguimos juntar atores super relevantes, né, para discutir esses temas. Bom, acho que só para quem não conhece, o Instituto Iguá é uma organização sem fins lucrativos que foi criado pela Iguá Saneamento, que é uma companhia privada, mas que tem uma estratégia de atuação, tanto do ponto de vista jurídico, estratégico e financeiro, independente da companhia, né? Então, a gente tem a proximidade com a companhia, o que nos permite testar várias possibilidades e alternativas de caminhos, inclusive para a escala, né, que é esse tema do que a gente está discutindo aqui. Então, como é que a própria companhia poderia se envolver mais ativamente nesses desafios que hoje as companhias não se envolvem. Ao mesmo tempo, a gente tem a independência de estar, de fato, né, focada no impacto e ali com uma flexibilidade que nos permite testar modelos, soluções e arranjos, né. E foi nesse contexto que a gente criou o Instituto há 2 anos e pouco atrás, um modelo que tem três pilares fundamentais. Eu acho que a gente trabalha, primeiro, em modelos de impacto coletivo, né, então acho que o tema do saneamento, mas não só ele, acho que os desafios socioambientais, eles têm uma natureza de complexidade que acho que já fica evidente para a gente que a gente não consegue respostas simples para questões complexas, então a solução, né, eu costumo falar, ela não está a gente não tem falta de tecnologia, ou falta de dinheiro, a gente está na costura de todas essas coisas, né, o caminho de solução, não está em um aspecto só, então a gente busca esse olhar mais sistêmico. A gente também no Instituto vê que o investimento social privado, ele tem uma característica que é de ter a flexibilidade para poder testar modelos e soluções, coisa que muitas vezes o setor público não tem, pelas próprias amarras e tudo mais, e muitas vezes o setor privado também não tem, porque né, as empresas estão muito ali direcionadas para o foco em resultado e tal. Então, nesse sentido, o terceiro setor tem um papel fundamental em testar, né, esses arranjos, essas soluções, e no momento em que se identifica caminhos eficazes para endereçar os desafios socioambientais, eu também acho que o terceiro setor não tem o potencial para dar a escala necessária, né? Daí a gente tem que buscar outros caminhos, tais como influenciar a formulação de políticas públicas, enfim, mobilizar mais capital para essa causa. Então, a gente tem um pouco dessa atuação e sendo um ator aí catalisador de mudanças no setor, né? Conseguindo juntar, de um lado, investidores sociais que estejam mobilizados com a causa da água do saneamento, com iniciativas, soluções e projetos enfim, modelos que, de fato, enderecem essa questão. Né, acho que um exemplo disso de forma que a gente encontrou para fazer isso é criar um fundo, né, que a gente está lançando agora nesse segundo semestre, que é o Fundo IPU, Water and Sanitation Venture Philanthropy, que é um fundo voltado para a causa da água do saneamento e que está juntando diversas organizações da sociedade civil, diversas empresas e investidores sociais para co-investirem juntos, né, de forma com que a gente possa juntar um volume de capital expressivo, mas não só um volume de capital, como é que a gente pode juntar competências complementares e como é que a gente pode juntar redes, né,
que vão ser necessárias para, de fato, a gente conseguir apoiar organizações sociais e negócios de impacto socioambiental a conseguirem consolidar os seus modelos, né, os seus modelos, soluções que estejam trabalhando para essa causa, né. Um dos exemplos que a gente tem conversado é com o próprio Terra Nova, né, e com a Biosaneamento, que é o parceiro técnico que está apoiando nessas análises de soluções alternativas para o esgoto nas comunidades da Terra Nova. Também estamos conversando com o próprio CISAR, né, em como é que a gente pode, o fundo pode apoiar também a dar escala a esse modelo. Tem um número que, para mim, me chama muita atenção, que é uma estimativa que foi feita, que a gente hoje, para conseguir dar conta de todos os objetivos de desenvolvimento sustentável globalmente, a gente precisaria de 4 trilhões de dólares por ano. E hoje, em relação a esse número, a gente tem uma falta de 2 trilhões e meio de dólares por ano. Ou seja, né, a gente fica claro que hoje esse capital precisa ser complementado de algum lugar, né? O terceiro setor não consegue dar conta de endereçar todas essas questões sozinhas. Então, eu acho que esse papel de poder testar modelos e ajudar a destravar outros recursos que sejam de recursos do setor privado para essa causa, mas recursos que sejam na lógica do que a gente chama do capital paciente, né, recursos que são para contextos e para áreas que talvez não tenham, de fato, um apelo tão comercial e de retorno quanto se espera no mercado convencional, né, mas que, eventualmente, quando a gente pensa em soluções financeiras para impacto, a gente consegue juntar capital filantrópico ou de bancos de desenvolvimento, agências de fomento com esse capital privado, e daí a gente consegue trazer muito mais capital, né, esses 2 trilhões e meio de dólares necessários que faltam para endereçar os ODS, representam, só para vocês terem ideia, 1% do que o mercado financeiro global movimenta. Então, é muito dinheiro que falta para os desafios de sustentabilidade e muito pouco dentro de todo o dinheiro que movimenta no mundo, né, no mercado financeiro global. E a gente acredita que, de fato, existem modelos, né, baseados em sustentabilidade, né, e eu acho que aí o André está trazendo um exemplo, o CISAR também tem outro exemplo que vai contar aí na sequência, que são modelos que fecham a conta, né, e que, de fato, o que precisa é um capital com essa característica, né, de capital paciente, que esteja disposto, primeiro, comprometido com o impacto, e disposto a ter, eventualmente, retorno em mais longo prazo, e, eventualmente, até abaixo de taxa de mercado, mas que, de fato, dá retorno, né? Aí que a gente consegue mobilizar esses 2 trilhões e meio de dólares a mais para conseguir avançar nos desafios. Acho que isso né, um dos exemplos da nossa atuação, e acho que só para fechar minha fala aqui, porque daria para a gente discutir horas isso, mas acho que uma das coisas que a gente busca muito fazer é fazer essa ponte com a Aiguá, né, então não olhar esses contextos desafiadores de saneamento rural e de contexto de áreas urbanas, favelas e áreas vulneráveis, dissociadas do contexto das companhias de saneamento. Eu acho que, de fato, o que precisa se encontrar é um caminho onde se encontrem modelos que possibilitem um modelo de ganha-ganha-ganha, onde todo mundo possa, de fato, estar trabalhando de uma forma sinérgica ali e integrada. Então, acho que as companhias de saneamento, elas podem ter um papel fundamental, uma vez que a gente encontra esses modelos e consegue provar, né, que eles de fato se sustentam, que elas possam abraçar esses desafios e dar escala para todo, né, os outros 47% da população aí que não tem acesso a esgoto. Então é isso, eu estourei meu tempo, como sempre. Sou bom nisso também. Marcondes é do CISAR, e que é uma iniciativa espetacular que tem muito a colaborar mesmo com o avanço aí para a universalização. Bem, boa tarde, né? Agradecer o convite. Queria informar que o Instituto CISAR,
ele foi constituído pelas organizações da sociedade civil, que são os próprios CISAs, né? Nós temos hoje 8 CISAs no estado do Ceará, e foi criado em 2014 o Instituto CISA. No estado do Ceará, né, para a gente tentar buscar esse avanço, né, a gente tem muito a agradecer ao governo do estado, que o governo do estado ele tem esse trabalho muito árduo de construções de banheiro, mas quando a gente fala da gestão, como já foi apresentado na apresentação, né, Tomás? Nós já temos um estudo também, acho que muito parecido com esse da Índia, que é fazer esse esgotamento, né, em períodos, no caso, a gente tem aqui uma estratégia que é de 18 meses, de 18 meses fazer esse esgotamento, pelos cálculos. Nos últimos anos foram construídos entre 2 secretarias do governo, que é a Secretaria de Desenvolvimento Agrário e a Secretaria das Cidades, foram construídos em torno de 16 mil banheiros com fossas sépticas, né, e sumidouro. E aí, através desses banheiros construídos, existe um planejamento para que, possivelmente, a gente consiga receber um carro, né, a vácuo, para que o próprio Instituto CISA possa fazer esse trabalho e dar essa escala a nível estadual, né, a nível de estado do Ceará. Lembrando que o estado do Ceará tem esse modelo de gestão para saneamento comunitário, que é o CISAS. Atualmente, os CISAS gerenciam 1.800 comunidades no estado do Ceará, atendendo um pouco mais de 800 mil pessoas, né, na zona rural, que representa aí em torno de 39% da população rural, que é 2.100.000 pessoas, certo? Então, a gente ainda tem uma quantidade de banheiros muito pequenos, né, na questão do lodo. Lembrando que todo esse arranjo, né, que você apresentou também aí, já fizemos também acordos e contratos ainda informais, né, porque não iniciamos com a própria Companhia de Água e Esgoto para dar essa escala. Também conhecemos a iniciativa do Rio Grande do Sul, que você também apresentou aí. Teve uma visita aqui dos amigos aqui técnicos que foram, né, para conhecer. E também queria dizer que existe também, certo, de repente, numa próxima pesquisa, um próximo estudo, existe também o CISA do Piauí, que ele já faz esse trabalho lá, certo, lá em Picos, ele já faz esse trabalho de esgotamento, certo, nas comunidades, já há alguns anos, né, já faz vários anos que ele já faz, que tem todo esse trabalho. E a gente vem tentando buscar essas melhorias, né, através do modelo de gestão CISA, porque a gente acredita que a gestão é que seja o dificultoso hoje nesse meio, né? A Renata falou da dificuldade do investimento, mas na pesquisa que você apresenta o tanto que tem hoje, né, de banheiros, fossas em zonas rurais. Mas seria interessante também a gente incluir o que foi construído e o que foi desconstruído nesse período, entendendo? Que, infelizmente, muita coisa é desconstruída. Então, a gente fala de recursos, mas a gente tem que também, né, colocar o recurso para a gestão, né? Como foi falado também da questão da responsabilidade local, no caso municipal, né, que é o detentor dessa gestão, mas, infelizmente, nós sabemos que o município acaba não tendo essa capacidade gerencial. E aí, na sua apresentação, você falou da questão da regulação, que eu acho muito importante, porém, ela é ainda quase que esquecida, né? A gente fala que se hoje a gente não tem nem esgoto, nem tratamento de esgoto, porque são duas coisas diferentes, ter o esgoto e ter o tratamento já é outro avanço, e acho que ter a regulação seria ainda mais, eu acho que seria o ideal dos melhores do mundo, né? Então, eu acredito que a gente, hoje, eu estou falando pelo estado do Ceará, né, e alguns outros estados que a gente conhece, acredito que temos as obras, certo? A gente tem muito recurso sendo empregado aí no meio rural, mas a gente não está tendo acompanhamento disso. E eu acho que essa falta de acompanhamento é que está tendo essa descontinuidade e que cada ano que passa a gente precisa de mais trilhões de reais, de dólares,
para poder fazer de novo o que já foi feito, que é o que foi que aconteceu com o abastecimento de água no estado do Ceará. Há mais de 20 anos atrás, a gente tinha sistemas que eram executados e não eram gerenciados e eram sucateados. Hoje nós temos um modelo que, né, graças a Deus, está sendo referência aí, que eram sucateados e hoje, com mais de 24 anos, os sistemas estão funcionando, fornecendo água tratada, certo? Por quê? Porque existe uma gestão e existe também um acompanhamento já até mesmo pela regulação, que já é um processo em paralelo aqui no Ceará. Então, eu deixo aqui, né, para os amigos e para o Tomás, de repente, no próximo estudo, incluir essa descontinuidade desses sistemas e, talvez, o que está sendo empregado em gestão, né? Quantos reais ou quanta mão de obra, ou o que é que o governo, ou o estado, ou os municípios estão empregando, porque a gente tem muitos dados financeiros de construção, mas a gente não está vendo essa questão social, técnico-social, que é que tem esse acompanhamento, né? E essa gestão paralela, né? E eu queria agradecer aí a oportunidade e obrigado. Obrigado você, Marcondes. Certamente eu tenho interesse em me aprofundar nessa questão contigo. Essa questão de acompanhamento, né, depois de obras ou programas pontuais, de você seguir com isso para que realmente seja enraizado, é essencial. Bom, agora eu chamo o Rafael Neves, que vem pela Associação Programa 1 Milhão de Cisternas. É um programa excepcional de replicação de tecnologia social pelo semiárido. E, bom, a fala está contigo. Boa tarde, Tomás. Bom te rever depois de tanto tempo lá em Barra. Prazer aí, Renata, André, Marcondes. Parabenizar a iniciativa aí da IAS, do Ecoagro. Preciso do banheiro. Bom, correr porque o tempo é rápido. Eu até pensei que era um pouquinho mais de tempo que a gente tinha quando a Mariana falou comigo, mas... bom, eu trabalho para a Articulação Semiárido Brasileiro, que a personalidade jurídica é essa que o Tomás apresentou. É uma organização, uma articulação da sociedade civil com mais de 3.000 organizações do semiárido brasileiro, e que a gente tem um caso que a gente pode dizer que é um tanto exitoso, no sentido de levar uma primeira água e garantir água para as famílias no semiárido brasileiro, né, nessa ponta, outra ponta do saneamento. E com essa experiência a gente aprendeu muito nesse sentido de como é que a gente ganha escala, né? Afinal de contas, a gente conseguiu já ter mais de 1 milhão de cisternas, para quem era chamado de louco, há uns 20 anos atrás, implementadas, né? Como o Francimário falou antes de mim aqui, se você sobrevoar o semiárido brasileiro, o que mais você vai ver são pontinhos brancos, né? E diz que o pessoal pergunta, o que é isso? É a água das famílias, né? É um lugar que a gente está... Em 8 meses você tem estiagem, você tem 4 meses de chuva, muita chuva até, de certa forma, porque é um semiárido bem chuvoso, semiárido brasileiro. Mas, em direto, o que a gente aprendeu, né, nessa história aí de 20 anos? A gente traz algumas coisas que Tomás já trouxe, e a gente conversou quando a gente se conheceu para construir essa proposta lá em Barra. A gente conversou muito sobre isso, né? Eu acho que o primeiro passo, André, acho que também trouxe isso, que era como é que você sistematiza as experiências que existem e você opta por uma, 2 ou 3 para você replicar, né? Você não pode sair replicando que nem um doido, você tem que colher o que já existe, até porque o que já existe normalmente vem do conhecimento local, existem saberes ali que devem ser apreendidos, e é ali que você também, Tomás, percebeu muito isso quando trabalhando em campo, mas como é que aceita a tecnologia? A tecnologia precisa ter aceitabilidade, né? Onde ela está. E ela tem que ter aquela característica da tecnologia social. Baixo custo, baixa manutenção, fácil replicação. Então, no semiárido, a gente chegou àquela cisterna. Um dia pode inventar alguma coisa melhor, pode ter... Mas as estratégias não foram pensadas ao léu. Então, era assim... Você olhava para o lugar onde menos chovia, que era 400 milímetros, a média brasileira é 750. Você pensava um telhado de 40 metros quadrados para encher uma cisterna de 16 mil litros,
e garantir água para consumo humano somente para as famílias durante 8 meses. Ah, mas essa quantidade de água não é a quantidade que a ONU acha que é certa por pessoa, per capita. A ONU faz 10 anos que a ONU decretou direito à água. Há 20 anos a ASA já estava fazendo cisterna e garantindo água no semiárido brasileiro. E, hoje em dia, se pensa outra estratégia. Claro que a cisterna não é uma solução única, ela é uma primeira solução e ela tentou ver 2 coisas. As crianças morriam muito no semiárido brasileiro, e você tem números que apontam redução de mortalidade infantil a nível de 60% a 65% em áreas onde tem cisterna, redução de 75% a 80% de doenças diarreicas em famílias que têm cisterna, frente às famílias controle que não tem. Então, essa foi uma estratégia pensada naquele momento e escolhida aquela tecnologia. É necessário ter mobilização social, e aí sim, você tem que mobilizar tanto a sociedade civil envolvida quanto a não envolvida pela necessidade da causa. E parece que ainda no Brasil isso é meio... A questão do saneamento, beber água ainda ganha espaço, mas para onde vai o nosso cocô, assim como para onde vai o nosso lixo, é uma coisa descartável, né? As pessoas não discutem isso como uma coisa séria, né? O Tomás falava comigo, falava, não, o pessoal chama isso de fossa, mas na verdade são sumidouros. O que a gente fala no rural, na maioria das vezes, que são fossas, são sumidouros. E há necessidade de mobilização social para ter pressão política também. E aí articulação política. Né? A Renata falava do financiamento, a gente está falando de números que não dá para se conseguir se não seja com o Estado, é responsabilidade do Estado. E o Estado ganha. Como é que a gente mostra que o Estado ganha? Qual é a redução de impacto no SUS se você implementa, amplia, não vamos nem dizer, mas escalarmente o saneamento? A mesma coisa a questão da água, né? Do saneamento na perspectiva da água. Qual é o ganho quando você injeta no município, vamos pegar o município de Crateús, Marcondes, um município no Ceará, quando você injeta 3 milhões no ano, 4 milhões para ação de saneamento, há um impacto na economia, que você reduz o problema de saúde, você alimenta. Então, assim, é Estado. A responsabilidade é do Estado e a gente tem que pressionar o Estado coletivamente para assumir essa responsabilidade. Quando a gente começa, vamos usar os fundos, usar os recursos da cooperação internacional para testar essas tecnologias, ver qual é melhor, aí sim, mas na hora de ganhar escala, a gente tem que pressionar coletivamente a Câmara, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário na perspectiva do direito. O direito tem que ser garantido, né? Eu fiz uma colinha aqui, porque eu tinha feito uma apresentação e aí achei que o tempo foi curto. Aí eu estou olhando um pouco. É preciso começar de um lugar, então é preciso documentar. Para a gente foi muito importante. Quando construiu a primeira cisterna, essa é a cisterna 001. Porque quando você for falar para o governo, olha, eu quero fazer mais 1 milhão, e eu já tenho 50. Então, falta 995 mil cisternas. E você apresentar uma demanda para o Estado, você tem que dizer, a minha demanda é essa, o dinheiro, como o Renato falou, isso é importante, eu preciso de tantos trilhões. Então, quando eu preciso disso no ano que vem, no próximo ano, e eu preciso documentar, eu preciso ter controle social, controle... Então, assim, a ASA fez um sistema com recursos de organizações que ajudaram, todas as cisternas são registradas, tem GPS nela, todas as cisternas têm foto da família, tem um registro assinado pela família, há um controle desse recurso público que foi implementado na comunidade, ou seja, é apresentar na comunidade que tantas cisternas vão ser feitas, tanto material vai chegar, ela está vendo aquele material chegar, é criar uma estrutura para além dessas políticas públicas que se criticam tanto, né? Quando tem 10 mil famílias que recebem Bolsa Família e não deveria. Tá, mas existe 10 milhões de famílias que recebem e merecem receber. E essas 10 mil não devem merecer o programa. Mas a gente tem que implementar o controle social disso, garantir controle sobre isso. Então, assim, garantir onde é que o recurso está sendo implementado, registrar isso. Toda cisterna, uma família recebe o documento dela da cisterna e esse documento vai igual para o governo. Ela tem o número, o lugar, a família, a comunidade, porque a gente está falando de famílias que não têm recurso algum. Mas quando a gente falava da replicabilidade, eu posso ter uma família que tem algum recurso. Né? O André falava, as comunidades quiseram botar recurso para isso. Então, vamos lá, a comunidade X, que é melhor, não está dentro do perfil Bolsa Família, ela quer botar 50%. O Estado bota 50% sobre isso? Então, vamos botar e vamos garantir esse direito. Porque você pode trabalhar com perfis.
quando o Tomás, a gente teve a experiência, foi nas escolas públicas. Então, assim, foi uma ação grandiosa, porque foi no município, assim, o impacto foi muito grande, mas se a gente, né, Tomás, fosse pensar nos mil e tantos municípios que é do semiárido brasileiro, é um recurso impensável. E aí recurso do Estado, tem que vir recurso do Ministério da Educação, tem que vir recurso de outras áreas. Né? E, por fim, é isso. É garantir, de todas as formas, essa prestação de contas financeira e física. E aí a capacidade, eu acho que o Marcondes sabe disso, que o CISAR tem que criar sua capacidade de ampliar, de fazer controle e de mostrar que é capaz de fazer isso. E aí, eu acho que o CISAR, a ASA, são experiências talvez únicas da sociedade civil executando e controlando. E dificilmente, não que não haja erro entre nós, mas há um controle tão eficiente do que fiscal vai conseguir visitar 1.175 municípios do semiárido brasileiro. Não existe isso. Né? A gente tem que capilarizar a capacidade. E aí, toda ação, não sei se para o Tomás era claro isso, mas a gente conversou muito, né, Tomás? Você precisa mobilizar a sociedade, você precisa capacitar quem recebe pela tecnologia, se é a escola, se é a comunidade, você tem que capacitar as organizações do município, no controle do programa, qual é o lugar dela no programa. Porque se a gente vai começar, que é universalizar, não vale também começar, o que a gente fez com o Tomás, por exemplo, com a Bem-te-Vi, mas não é o normal fechar um município, porque todos os municípios têm direito e têm demandas. Então, você precisa chegar no município, né, Marcos, assim, quem é que vai ser prioridade aqui? Quem precisa prioridade? Então, vamos priorizar famílias chefiadas por mulheres, famílias com crianças em idade de risco, famílias que não têm situação nenhuma. Então, assim, você precisa elencar prioridades, e quem faz isso é a sociedade, lá na comunidade, no município, que tem que fazer a seleção. Então, assim, esse foi rápido, correndo aqui, o nosso aprendizado que a gente teve, e, assim, a gente espera que muito mais políticas públicas no Brasil partam do chão. O dia que o Brasil começar a ter políticas públicas que venham das experiências que acontecem nas comunidades, a gente vai começar a mudar esse jogo. E não as coisas como caem na cabeça, a política pública educacional cai na cabeça dos professores, a política pública de saneamento cai na cabeça das prefeituras, que não tem nem dinheiro e se cria responsabilidade sobre elas. É um pouco disso aí que a gente acumulou. Rafael, muito obrigado. Acho que você trouxe pontos muito cruciais e realmente delicados. Não adianta nada fazer toda uma mobilização, recurso, trazer inteligência técnica e de mobilização social sem esses aspectos de cuidados para que as soluções sejam enraizadas e cuidadas no local por quem está sendo atingido. Né? Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para ser respondida objetivamente para todos, assim, 2 minutos de resposta, e acho que nisso, Rafael, você pode até seguir um pouco mais nesses pontos que você estava trazendo, mas na atuação de vocês, quais os desafios que vocês enxergam, assim, 2 ou 3 pontos no máximo, que limitam ou que são pontos que realmente precisam ser superados para essa escala, para a inclusão do saneamento no modelo de vocês? E junto com essa questão vem também uma questão de como que essa mudança pode mudar a relação dos contextos em que você atua em relação ao esgotamento sanitário, como as pessoas entendem o esgotamento. Marcondes, tem uma pergunta aqui do Mário Almeida, essa é específica para você, se você puder falar na sua frase, na sua fala, sobre de onde vêm os recursos do CISAR. Bom, eu podia começar pelo Rafael, depois o Marcondes, Renata e depois o André, pode ser? Eu já acabei de falar tanto. Começa por trás, volta. Essa pegadinha que você botou logo para mim. Não, eu acho que eu trouxe... eu acho que para o saneamento, eu penso que o principal é a sensibilização do tema. Por esgotamento, desculpa, porque o saneamento envolve... Por esgotamento, eu penso que a gente precisa de uma sensibilização grande, sensibilizar o legislativo, fazer garantia, assim, o pessoal até elogiou, não sei se foi Tomás que tinha citado o PNSR, assim, o PNSR foi feito com muita luta, foi muito esforço, mas, infelizmente, encontrou um contexto político horrível.
né? A gente sabe que o momento é muito complicado no nosso país. O tipo de investimento que a gente está falando de água, nós do semiárido estamos tentando se articular com os governos estaduais, porque do governo federal tem sido muito difícil o diálogo, uma mudança muito, muito grande de ministérios e uma vontade, talvez, aquém do que se necessita. E aí eu acho que a gente precisa ganhar para a causa. Eu até brincava com o Tomás que dentro da minha organização eu ainda brigo pela causa de entender que nossa ação é uma ação de saneamento, para começar, porque o nosso mote de debate sempre foi a segurança alimentar, a água como alimento. Essa foi a nossa entrada, até um dia que nos falaram que a gente fazia saneamento. Eu falei assim, olha, os milhões de metros cúbicos que vocês botaram de água no semiárido, isso é saneamento. A gente, a gente não sabia. Mas, assim, a gente precisa ganhar essa causa do esgotamento para a gente mudar essa realidade. Quando a gente fala do rural, no Brasil, tem lugar que a gente fala assim, é a área urbana do município. Marconi sabe o que eu estou falando. A área urbana do município são 2 ruas. A terceira, que é urbana, já não é urbana. E aí ela vive no periurbano, que ela não tem o esgotamento do urbano e nem consegue ter o esgotamento bom do rural, porque ela não tem espaço físico para aquilo. Então, vira uma situação de saúde pública terrível. E eu entendo que a gente tem que... A pauta principal é ganhar os corações, as almas das pessoas por essa luta. E, assim, eu não falei até... Porque a sua pergunta ficou um pouco complicada para mim, né? Como é que é a nossa experiência de esgotamento. Mas, assim, para a ASA ainda é muito difícil pensar o saneamento no lugar do semiárido. Uma, porque existe essa crise da água. Então, o esgotamento num lugar sem água, por mais que as tecnologias visem a menor quantidade de água, né, eu conversava com o Tomás, é complicado. E, ao mesmo tempo, as experiências de banheiro seco não é tão simples assim, não é tão aceitável, não é simples. Falar de cocô é um negócio complicado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um desafio. Se a gente tem um desafio no Brasil a pensar uma tecnologia social de esgotamento, como o Tomás falou na apresentação dela, adequada para cada região, talvez uma das regiões mais difíceis de se pensar é a região onde a água ainda é um problema muito grande. Talvez quando a gente conseguir virar esse jogo, a gente conseguir acumular muito mais água, debater muito mais, jogar uns 20 anos para frente, talvez seja outro. Mas hoje, pensar o esgotamento, Tomás sabe que é difícil, pensar o esgotamento na perspectiva da falta de água. Bem, pessoal, dando continuidade aí à pergunta, né? Os recursos do CISA, de onde é que eles vêm e onde é que eles são aplicados? O CISA, na realidade, ele imagina que ele é uma mini CAGES, né? Ou uma companhia de água e esgoto. Porém, ele é uma metodologia social, que faz um trabalho compartilhado. Então, os investimentos para a construção dos sistemas, eles vêm do governo do Estado, certo? Ou do governo federal, ou do governo municipal. A gestão para que aquele sistema forneça água de qualidade para a população, aí esse recurso é próprio do próprio CISA, e ele vem da onde? Ele vem do pagamento das contas de água dos usuários, que teoricamente a gente chama de usuário, mas eu, o Rafael, o Tomás, somos os clientes, né? A gente chama de usuário porque, na realidade, quem é dono do sistema é a associação. Então, quem é dono do CISA é a associação, certo? O CISA é uma federação de associações. E ele é aplicado, esse dinheiro retorna todo para a gestão. A bomba queimou, troca a bomba, compra produto químico, os carros do CISA são comprados com o dinheiro que é pago, o pagamento do aluguel das sedes, né? Então, tudo isso é com aquele dinheiro pago daquela continha, daquela pessoa que recebe Bolsa Família. Engraçado, né? Dizem que as pessoas que recebem Bolsa Família não têm dinheiro para pagar. Eu posso dizer para vocês que a gente tem aí, eu acho que uns 120 mil cearenses que recebem Bolsa Famílias, que pagam água aos CISAs, né? Pagaram desse último, pagam todo mês, por quê? Porque é mais barato pagar R$20 por 10 mil litros de água tratada do que pagar R$150 ou R$200 por um carro-pipa, né, que só tem 7 mil litros ou 10 mil litros de água. E detalhe, na porta de casa saindo da torneira, né, que também é bem importante, ou saindo do chuveiro ou na torneira da cozinha. E a pergunta do Tomás,
eu acredito que um ponto-chave, né, para que isso possa dar escala, que a pergunta foi essa, eu acredito que realmente ter políticas públicas, né, associadas com essas organizações, como o Rafael falou, que escolhendo umas ou outras para poder se trabalhar e manter um controle de gestão. Eu não acredito que sem gestão funcione. Por que a CAGES, Companhia de Água e Esgoto, funciona, e hoje a gente teve informação que ela foi a melhor avaliada como tratamento de água e controle de qualidade de água, ela e a empresa de Santa Catarina, certo? Sem ter a gestão. Por que a companhia, a Sabesp, é muito boa? Porque ela tem gestão. E também tem o que o Tomás falou na apresentação dele, que é a regulação, certo? Então, o problema é que as pessoas visualizam o Brasil só como zona urbana, e esquece a zona rural. E aí, como o Rafael disse, né, a ONU diz que tanto 80 litros por pessoa tem que ser, é o mínimo. Sendo que se eu for esperar 80 litros por pessoa, nunca tinha tido uma cisterna no Brasil todo, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar é que realmente tem que ter gestão para a zona rural. Que custo é esse? As pessoas podem pagar? Podem. O Estado pode pagar. A gente já fez uma conta aqui no Estado do Ceará, que é o que tem mais cobertura de atendimento da zona rural, e isso equivale a 7 centavos por pessoa mês. Então, isso é viável. Então, eu não vejo outra opção em ter políticas públicas e ter, logicamente, né, lembrando que o trabalho social, ele nunca pode ser desassociado. Ele é o primeiro pilar, mas precisa ter a política pública em paralelo com a área do trabalho social e o trabalho com a gestão. Sem ter gestão, porque as pessoas acham que a zona rural ela é diferente da zona urbana. O pessoal acha que pode fazer um banheiro e um sistema, jogar na zona rural e tá aí, pronto. Tá feito, tá resolvido o problema. Infelizmente, não está resolvido. Quando se faz um sistema na zona urbana, tem alguém lá gerenciando o sistema. E isso tem que ser levado para a zona rural. Então, sem gestão, isso é impossível. Eu não, tipo assim, pela pequena experiência que nós temos de 24 anos no estado do Ceará, eu desconheço essa opção sem ter gestão, né? E acompanhamento social e acompanhamento ambiental, né? Que aí a gente está falando a questão de coleta de água e tudo, porque a gente tem que garantir a qualidade. Não é porque eu sou pobre que eu não vou ter os direitos. Eu tenho que ter o mesmo direito. A lei é igual para todo mundo. E as pessoas estão colocando as coisas na zona rural achando que estão resolvendo o problema e não estão resolvendo o problema, né? Eu queria deixar aqui e agradecer a participação, né? Obrigado, Renato, Tomás, André, foi um prazer, e Rafael. Um abraço. Sou eu agora. Essa pergunta é ampla para responder em 2 minutos, mas vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é um ponto que está na base de tudo, é um trabalho que é um trabalho de longo prazo, que tem que ser feito com a sociedade como um todo, que é um trabalho de educação e sensibilização em relação ao tema. Porque, de fato, quando a gente para e pensa, as pessoas não param para pensar de onde vem a água que sai da torneira e para onde vai, quando a gente aperta a descarga no vaso, para onde isso vai. E um exemplo disso é que quando as pessoas querem sumir com alguma coisa, jogam na privada e apertam. Então, de fato, isso é uma coisa cultural que passa da classe A à classe E, e isso está na base de muitos dos problemas que a gente tem, né, que se desdobram de várias formas. Então, acho que esse trabalho é um trabalho, assim, paralelo, que tem que ser feito a todo o trabalho de acesso ao saneamento, tem que trabalhar nisso. O segundo é a questão do financiamento, que eu falei um pouco, porque que se desdobram em 2 coisas. Uma é o financiamento do investimento em infraestrutura, né, seja lá qual for a solução, e a outra coisa é o financiamento da operação, né? Eu não entrei muito em detalhe isso na minha fala, mas não adianta a gente só investir em infraestrutura se não se pensa e se investe em como vai ser gerido, né? E o CISAR é um excelente exemplo disso, né? Porque, e tem um dado também que me choca muito, que é,
50% dos investimentos feitos em saneamento, quando eles só são feitos em infraestrutura, ficam sucateados de 2 a 5 anos depois, quando não se faz investimento em como eles vão ser geridos. Então, assim, são rios de dinheiros, assim, de organizações de Banco Mundial, de organizações que acabam sendo feitos e sucateados. Então, de fato, a solução tem que ser pensada em como vai financiar a infraestrutura e como vai ser financiada e gerida a operação, né, nos seus vários modelos. Acho que daí, isso engata com o terceiro ponto que eu ia falar, que é soluções inovadoras que possibilitem um custo de operação mais acessível, né, eu acho que lá no Galo a gente está trabalhando numa solução também de tratamento do esgoto com as minhocas, né, a Essênia, que é as minhocas californianas, que dá um custo de operação de 1/3 do que uma estação convencional. Se a gente fosse implantar uma estação convencional lá, o custo de operação não ia possibilitar chegar num custo que ia poder ser arcado pela população, né, como custeio da operação. Então, a gente precisa chegar num custo que, de fato, quem vai pagar no mês a mês aquela operação seja um custo que possa ser arcado, né, então, de fato, essas soluções inovadoras que possibilitam são uma parte. A quarta, que eu acho absolutamente fundamental, que é esse modelo de gestão e nesses contextos envolvendo a gestão comunitária, né, e aí envolve desde a comunidade participar do processo de entender e sobre as soluções, né, e comprar essas ideias, até ter um papel ativo nesse modelo de gestão comunitária. O modelo do CISAR é muito bacana, a gente até está conversando sobre a possibilidade de experimentar isso lá no Galo também, né, enfim, como uma forma de integrar aí água e esgoto. E a última coisa, não menos importante, mas é que eu acho quase como uma sequência disso, é como é que isso tudo vira política pública no longo prazo, né, porque é isso, a gente trabalha em casos pontuais, pilotos e tudo mais, mas, lógico, tem né, vai dar um impacto ali daquelas pessoas que estão sendo beneficiadas, mas o nosso olhar está lá na frente, como é que aquele caso, a gente sistematiza aquele caso e extrai dele os componentes que precisam virar política pública, porque senão a gente nunca vai dar conta da escala que o problema requer. Então, assim, sei lá, tentando responder, acho que não foi em 2 minutos, mas tentando falar um pouquinho de tudo. Então, de fato, a gente tem que pensar na costura de vários fatores diversos para buscar soluções de forma mais completa. Bem, quero agradecer mais uma vez aí a minha participação no evento, né, fazer uma síntese aí dos nossos desafios hoje, né, como Terra Nova, como Renascer, para implantar infraestrutura e saneamento, esgotamento sanitário, enfim, nas nossas áreas. E acho que passa um pouco pelo que foi falado aí pela Renata, né, quer dizer, a gente sabe da importância do poder público se sensibilizar e colocar dinheiro em saneamento, enfim, e nessas questões para resolver as grandes mazelas sociais. Mas no nosso foco, a gente trabalha buscando financiar isso para as pessoas, né? Um pouco do que o Marcondes também falou, dizer assim, uma pessoa que recebe Bolsa Família é capaz de contribuir para receber água, né, tratada na sua casa, quer dizer, a gente trabalha muito nessa lógica, né, de fazer com que o poder econômico, né, o sistema econômico descubra que existe rentabilidade. É claro que tem que ser um capital paciente, tem que ser algo que seja viável, mas que perceba que investir, né, financiar esse tipo de solução, ele é um ganha-ganha, quer dizer, todo mundo, quando se falou aí, a Renata trouxe os dados aí, que o que falta, né, para cumprir os objetivos do milênio é 1% do que se gira na economia mundial. É um negócio, assim, impressionante, né, como é que a gente, às vezes, faz um baita de um esforço para convencer
esse poder econômico, né, esse dinheiro que circula, aí atender as nossas necessidades sociais, e acho que isso só vai ser resolvido em escala mesmo, no momento em que o beneficiário lá na ponta também faça uma contribuição dentro da capacidade de pagamento dele, porque senão, não, mesmo com toda a sensibilização do poder público, não existe recurso econômico para resolver dentro do poder público nesse momento, e imagino nos próximos anos também, né, talvez nas próximas décadas, para resolver as coisas da forma com que, do nível que se chegou de necessidade, né, da população mais frágil economicamente. Então, um pouco da lógica do Muhammad Yunus, né, do microcrédito produtivo, enfim, a gente tem que criar essa cultura do crédito, né, do microcrédito, do crédito para fazer saneamento, para fazer né, atender todas as necessidades sociais, e que as pessoas também saiam da cultura de que tem que esperar o poder público para resolver tudo, né? Se elas não se organizarem, o que a Terra Nova faz? A Terra Nova organiza a comunidade, né, para que ela se empodere da capacidade de resolver seu próprio problema. Em síntese, é isso. Né? E se a gente encontrar formas baratas, soluções de saneamento, esgotamento, tudo que sejam mais viáveis economicamente, e que ainda demandem da participação, da transformação social, da união das pessoas para resolver, isso é um ganho, isso acaba resultando num ganho de escala muito grande, e talvez soluções que a gente iria demorar 500 anos para conseguir resolver em escala, a gente consiga fazer isso em um tempo bem menor. Né? Eu sempre falo que, por amor ao próximo, talvez a gente demore muito tempo para resolver os problemas sociais. Né? Existe dinheiro, mas para as pessoas olharem o próximo como a si mesmo, ainda vai demorar um bocado. Mas se a gente encontrar soluções econômicas, o dinheiro encanta as pessoas, né, de ganhar mais ou de ter um retorno, enfim, isso talvez transformando isso num bom negócio para todos, talvez isso encurte, né, esse desafio social. Então é isso, agradeço aí de estar falando sobre essa questão, né, e também a oportunidade de conhecer o trabalho de vocês, e fico muito feliz quando encontro pessoas que estão nessa causa, lá na ponta, né, porque o trabalho lá na ponta também é bastante difícil, a gente sabe, né, o quanto demanda, a gente está lá convencendo as pessoas a se unir, a encontrar soluções conjuntas, e isso me alegra muito quando a gente está falando dessa mesma coisa de maneiras diferentes, né. Fiquem com Deus aí, tudo de bom. Muito obrigado, André. Bom, eu fiz uma apresentação que era, em termos gerais, uma levantada de bola, e vocês cortaram muito bem. Acho que tem uma representatividade aqui de uma atuação mais próxima da prestação de serviço, da replicação de tecnologias sociais, de sistemas comunitários, e dessa ação com projetos habitacionais e como repensar o financiamento disso. E, enfim, acho que vocês trouxeram pontos muito valiosos para a gente refletir profundamente como ganhar escala nessas outras formas de atendimento. Muito obrigado pela participação e feliz Dia Mundial do Banheiro. Não é necessariamente feliz, mas é uma celebração para a atividade, né?